Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje eu quero responder a seguinte pergunta. Por que tem lugar que fica tão frio mesmo estando no aquecimento global? Isso faz sentido? Vamos nessa? Vamos lá então, respondendo essa pergunta, né? Por que faz frio mesmo estando na época do aquecimento global, mesmo estando nesse momento de aquecimento global? Bom, a primeira coisa que é importante classificar, o aquecimento global é o aumento da temperatura global. Isso não significa que o mundo inteiro vai aquecer na mesma proporção ao mesmo tempo, em um aquecimento progressivo, certo? Entendido isso? Então, o aquecimento global, ele provoca chamadas mudanças climáticas. Então, em lugares que são frios, eles ficarão mais frios. Em lugares que são quentes, eles ficarão mais quentes. Em lugares que acontecem secas, as secas ficarão mais severas, entendeu? Então, o clima ficará mais extremo. Então, isso é uma consequência do aquecimento global. Por que eu estou falando isso? Né? Recentemente, aí, ó, dia 7 de janeiro, um parlamentar ou ex-parlamentar, não sei, ele postou isso aqui, ó. Noruega acabou de ter o dia mais frio do século, menos 47, 49 graus. Suécia acabou de ter um dia mais frio, menos 43 graus. Finlândia acabou de ter o dia mais frio. Né? O que aconteceu com o aquecimento global? Ou seja, é uma questão de viés de confirmação, né? A pessoa pega um pedacinho, né? Um resquício de alguma coisa que tente provar o que ele acredita, e aí ele usa como verdade absoluta, né? Bom, isso aqui, galera, é só um exemplo do aquecimento global, né? Por que esses dias, né, tiveram mais frios ali no Polo Norte, nos países do Norte, na verdade, do Hemisfério Norte, né? Primeiro, eles estão no inverno, né? Eu fiz um vídeo sobre as estações do ano, né? Sobre movimentos da Terra e tudo mais. E aí, se você assistiu, caso você lembre, né? Se você não assistiu, se você não lembra, não assistiu e não sabe sobre isso, assista, tá? O que acontece? No fim do ano, nós temos o solstício de inverno para o hemisfério norte. Então, o hemisfério norte já está no inverno. Então, já é natural as temperaturas serem baixas por lá. Mas, além disso, eles estão sofrendo com um fenômeno natural chamado vórtice polar, né? Aliás, o vórtice polar é natural, mas o que está acontecendo? O vórtice polar está escapando do lugar que ele é natural. Vamos lá explicar, então, por partes isso aí. Primeiro, o que é um vórtice? Vórtice é um redemoinho. Perceba aí, ó, é um redemoinho. E se é um vórtice polar, é um redemoinho no polo, né? Um redemoinho de ar frio no polo. Então aqui faz um frio muito grande porque é o polo e está no inverno. Então são temperaturas baixíssimas mesmo. Tipo essas aí que mostrou aí, menos 50 graus, menos 60 graus. Eles são normais nos polos, mas o que acontece? Por baixo do vórtice tem um negócio chamado corrente de jato. É um ar que passa, né? Um ar que passa embaixo dele, meio que protegendo esse vórtice, né? Um escudo desse vórtice, praticamente. E esse ar é um ar muito rápido, né? Ele passa bem aqui, ó, entre a troposfera, ó, e a estratosfera. Troposfera é onde nós estamos. Perceba, inclusive, né, que tem avião comercial aqui exatamente nessa região, porque os aviões usam a corrente de jato porque ela é muito rápida. Então, empurra o avião naturalmente. Aqui, ó, nós temos a corrente de jato polar e a corrente de jato subtropical, né? São essas correntes de jato que existem. Então, é uma corrente de vento que passa ali próximo do polo e ela meio que protege esse vórtice. Porém, uns exemplos aqui, né? O Japão já chegou a usar a corrente de jato como arma, tá? Eles perceberam que existia esse vento mais rápido, né? E eles usavam para jogar armas durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Mas não é uma técnica muito boa, porque isso aqui não é muito preciso, né? Como eu disse, os aviões comerciais usam a corrente de jato para viajarem. Mas o que acontece? Nós estamos na época do El Niño, mas não só um El Niño, é um super El Niño. Então, olha só, os ventos eles ficam mais fracos aqui, ó, na parte oeste da América do Sul. Então, os ventos ficam mais fracos. E aqui na região do Peru, fica mais quente, porque os ventos não levam esse ar quente embora. Então, aqui fica mais quente, e mais quente muda toda a circulação do ar global, que o mundo, né, ele é um sistema, ele é conectado. Então, como ali modificou o ar, a circulação do ar global se modifica. O normal no El Niño, por exemplo, olha só no Brasil, provocar secas aqui no sertão, no Nordeste brasileiro, e chuvas no Centro-Sul brasileiro, chuvas acima do normal. Você vai pesquisar, vai ver que realmente está tendo muitas chuvas, né? Mas não só isso aconteceu.
O ano de 2023 foi o ano mais quente da história. Você vai lembrar disso, o ano de 2023 foi insuportável em relação de calor. Isso por quê? Porque nós estamos no fenômeno do super El Niño. Não é só o El Niño, é um El Niño muito forte, muito brabo. Inclusive, os cientistas acreditam que ele vai acabar agora por volta de março, abril. Ainda bem, né? Então perceba só como aqui, ó, a água ficou bem mais quente, uma área muito mais longa além do Peru. Tá aqui no cantinho. Então, muito mais longa essa área, por isso que formou o Super El Niño. E esse Super El Niño, como eu disse, ele modifica a circulação do ar. Então, o que acontece? Vem um ar quente aqui, ó, perceba só. Aqui, ó. Vem um ar quente e ele empurra o vórtice para cima. O vórtice não, o jato de ar para cima. Então, ao invés do jato de ar fazer esse movimento reto que ele faz, ele vai para cima, ele vai ondular. E quando ele vai ondular, ele vai empurrar o vórtice que está lá rodando de boas. Aí vem a corrente de ar, puff, bate nele e esse redemoinho vai para o lado, vai escapar. Olha só, ele vai escapar para baixo. E quando ele escapa, nesse lugarzinho aqui que ele escapa, por exemplo, aqui no meio, aqui no outro canto, nesses lugares que ele escapa, ele leva o frio do polo. Por isso que chega a fazer menos 50 graus, porque esse é o frio polar, certo? Então, o porquê está terem dias tão frios? É isso. E o Super El Niño? Pode ser consequência das mudanças climáticas, por que não? Então, o aquecimento global é sim responsável por esse frio maluco que está fazendo em algumas cidades lá do hemisfério norte. Entendeu? Beleza, continuando aqui. Então, o Super El Niño, ele pode ser uma consequência sim do aquecimento global. O aquecimento global, por sua vez, só fazendo uma explicação rápida aqui, ele é um efeito estufa super forte. O efeito estufa é o fenômeno natural do nosso planeta que serve para segurar os raios solares aqui na nossa Terra. Então, graças ao efeito estufa, o nosso planeta mantém a temperatura quente. Se não fosse o efeito estufa, o raio solar ia bater, ia refletir e voltar para o espaço, e a Terra seria fria. Só que o efeito estufa ele é formado pelos gases do efeito estufa, que são vários, tipo água, o CO2, dióxido de carbono, o gás metano, entre outros. E aí vem a questão, né? Muitos desses gases são gerados pelo ser humano em excesso desde a primeira revolução industrial, qual é, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, provocado pela queima de combustíveis fósseis, né, por queimadas. O metano, que ele é provocado pela digestão animal, pela produção de lixo. Então, como tem muito animal para a gente comer, né, para abater, então tem muita produção de metano e nós produzimos muito lixo também. Então, tudo isso fez com que fosse acumulando muito gás estufa e é uma questão normal, matemática. Se com X segura calor, com 10x vai segurar 10 calor. Então, o nosso planeta vai aquecer muito mais. Esse é o chamado aquecimento global. E o aquecimento global, ele não só esquenta, ele modifica o clima global, porque é a mesma lógica do El Niño. Se modifica a temperatura em um lugar, modifica do planeta inteiro, certo? Porque o planeta é um sistema. Então, aqui nós temos um exemplo do efeito estufa. Então, o raio solar ele entra na superfície, ele reflete na superfície, olha aqui, ó, ele reflete na superfície, e os gases do efeito estufa seguram esse raio solar. Parte, inclusive, sai pela superfície, né? E isso aqui, essa luz que sai dos gases estufa, né? É o chamado albedo. É o que traz a luz para a Terra, porque a Terra não tem luz própria, né? A luz da Terra vem do Sol. Então, graças a esses raios aqui que conseguem passar pelos gases de efeito estufa, a Terra tem luz própria. É possível você enxergá-la. Mas quanto mais o ser humano polui, maior vai ficar essa camada aqui, mais potente ela vai ficar e mais raios solares ficarão presos aqui e mais quente vai ficar aqui. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da produção de CO2. Perceba aqui, ó, que desde 1850, que quando nós temos aí a segunda revolução praticamente, olha só como sobe aqui a produção de CO2. É absurdo como sobe. Isso por quê? Porque o ser humano cada vez mais consome mais, principalmente no período após a Segunda Guerra Mundial, em que o mundo vai entrar numa fase do capitalismo que é muito importante comprar coisas. E quanto mais coisas você compra, mais produção de gases do efeito estufa acontece, tá? Aqui nós temos a produção de metano, né? O metano é um gás polêmico, porque a galera do agronegócio não gosta, né, dessa questão, porque, né, você que está atacando o negócio deles, né? Mas existe o famoso pum da vaca, que é um fenômeno que seria o seguinte: as vacas, como são animais ruminantes, estão sempre ali mastigando e tal,
Então, a vaca, ela solta muito pum e também arrota muito. Então, através desses dois lados dela aí, ela solta muito gás metano. Não é só a vaca, qualquer animal faz isso, inclusive o ser humano. Só que a vaca faz muito. Então, por isso que ela solta muito gás metano. E tem muita vaca no planeta, muito boi no planeta. Então, por isso que eles são produtores de gás metano. Na verdade, é até injusto falar pum da vaca, né? Na verdade, a maior parte do gás metano sai pela boca delas, né? Pela boca dos animais bovinos. E aqui nós temos a evolução da temperatura global. Perceba como a temperatura global aumenta muito, né, a partir ali da década de 90. Então, ó, só subindo. Então, é a tendência das mudanças climáticas. O aquecimento global, então, é o efeito estufa potencializado pelos gases de efeito estufa, né, porque são emitidos em grandes quantidades pelos seres humanos, provocam as mudanças climáticas, e aí o que acontece, né? Por exemplo, as mudanças climáticas, ou outro exemplo, são as nevascas, que também tem muita relação das pessoas falando, aconteceu uma nevasca em tal lugar que não acontecia, então isso é um exemplo de como não tem efeito estufa, não tem aquecimento global, no caso, né? A nevasca acontece por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior é a umidade do ar, e a umidade se transforma em nevasca em lugares frios. Então, essa umidade chega a lugares que não chegaria, e aí provoca as nevascas. Então, até isso é provocado pelo aquecimento global. Que nós temos, né, um exemplo do jornal da USP Notícia, 2023 foi o ano mais quente da história. Brasil registra pela primeira vez região árida de deserto, apontam estudos, que é o sertão nordestino, né? Por conta de todas as mudanças climáticas, a tendência é que o sertão nordestino vire um deserto, se continuar nessa proporção de mudanças climáticas. Após onda de calor, temporal deixa estragos e feridos no Rio Grande do Sul. Então perceba as mudanças climáticas. Não é só calor em excesso, tem chuvas em excesso, frio em excesso. Isso são as mudanças climáticas, é clima extremo. Terra registra o dia mais quente da história, né? A situação é particularmente grave na América do Norte, onde os termômetros vem cravando 50 graus Celsius, na Europa e na Ásia, né? Então, galera, as mudanças climáticas, elas acontecem por conta do aquecimento global, sim, mesmo sendo o frio extremo. Eu espero que você tenha entendido. E caso você tenha entendido, eu peço que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva, porque vai me ajudar demais. Belezinha? Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Então é isso, e até a próxima. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, até a próxima.